Olá, Boa noite, doutora. boa noite, Eurípides. Boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui conversando com você e com a sua audiência. Obrigada por dividi-la comigo. Eu que agradeço eternamente, doutora. Não tem Imagina. dengue que ia deixar dessa live acontecer hoje. Ah, mas que ótimo! Imagina, um prazer. Um prazer. Você é tão dedicado, Eurípides. Eu vejo tanto amor no que você acabou descobrindo da medicina, porque eu vejo muito de mim em você, sabe? Que veio de uma, né, nós dois somos cirurgiões e a gente veio daquela forma que a cirurgia, que a gente é treinado, né, na nossa Verdade. formação e tudo, muito engessadinho, muito dentro da caixinha. E óbvio, tem suas razões para isso, né? Porque o que a gente faz é muito sério, né? E tem que ter muito respeito pela ciência, pela medicina, pelo paciente, mas isso deixa a gente um pouco engessado. E eu vejo em você a paixão que eu senti quando eu comecei a descobrir uma forma diferente de exercer a medicina. Então eu olho para você e vejo assim, nossa, Eurípides sou eu alguns anos atrás. Então é um prazer fazer parte dessa sua história, sabe? É um orgulho que eu tenho. E eu já falei isso para você. Você é um dos melhores alunos que eu já tive, porque você é empenhado, né? Você não quer nada de graça, você vai atrás, você vai procurar. Hoje as pessoas querem muito fórmulas mágicas, protocolos para eu só aplicar e não precisar pensar. Isso fatalmente vai levar ao erro, que é o erro mesmo que a medicina tradicional vinha cometendo, né? Colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha, querer padronizar todo mundo. E não dá para padronizar, né? Quando a gente faz a medicina pelo Verdade. olhar funcional. Então, eu sou muito feliz e muito honrada de fazer parte dessa sua história. Não, e vai fazer parte mais ainda, porque eu vou fazer após os outros cursos que você fizer. O que tiver, eu sou o primeiro inscrito, não tenha dúvida, porque Muito estou prazer. trilhando seu caminho aí por saber da excelente profissional que você é. E dentre o que a gente marcou para conversar, eu creio que assim, não precisa tanto colocar o seu currículo, tudo que o pessoal, a maioria já te conhece, né? Mas é bom falar aquela parte que o que fez você acordar para a medicina integrativa foi um problema de saúde, né, doutora? Sim, e sabe, Eurípides, conversando com outros médicos, principalmente na fase em que eu vi para essa medicina um pouco mais diferente, na verdade, assim, é a mesma medicina, só o olhar, o ângulo que a gente se coloca é um pouco diferente do ângulo que a gente se colocava antes. E é importante que a gente tenha essa base da medicina, como você tem, a base tradicional. Eu acho muito importante, né? Porque isso nos dá armas. Mas o que me trouxe até aqui, eu tenho quase 22 anos de formada, né? Agora em dezembro eu faço 22 anos. Então, eu me formei bem tradicional mesmo, e bem científico, assim, e tal. Super, super aplicada, super CDF, eu era na faculdade, depois também. E só que eu fiquei doente em 2011, entre 2010 e 2011, já estou aí com quase 10 anos nessa história, e eu já estava, portanto, aí com mais de 10 anos de formada, né? Eu já estava, então, assim, não era uma pessoa inexperiente dentro da medicina. E esse meu desafio veio porque eu passei por um divórcio e eu tinha tido uma história de saúde com 6 anos de idade, né? Que me deixou algumas sequelas aí, mas que eu não sabia. E aí elas foram reagudizadas no processo de estresse, que foi o divórcio, como todo divórcio, né? É sempre uma dor muito grande você desfazer um laço, porque eu também não me casei para me separar, né? Então, quando isso aconteceu, eu também já tinha mais de 10 anos de casada, quando isso aconteceu. Então, quando houve o divórcio, veio um estresse muito grande, duas crianças pequenas, né? Na época eu tinha uma de 5 e uma de 2. Eu comecei a ter alguns sintomas que envolviam, assim, uma distensão abdominal, uma alternância de hábito intestinal e uma alternância muito grande de humor.
Então, eu tinha uma dificuldade de dormir e minha cabeça funcionava constantemente. Eu não cheguei a ter o polo da bipolaridade, da depressão em si. Eu fui mais para a hipomania, eu fiquei agitada, né? E aí eu comecei a procurar tratamento. Nessa época, eu, além de médica tradicional, eu era perita, né, da Previdência, então eu trabalhava no Juizado Especial Federal, eu era concursada, tudo bonitinho, então eu lidava com perícia no dia a dia, às vezes perícia de pessoas, coisas bem complicadas, encarcerados e tal, né? Então eu tinha um estresse muito grande, e juntou com o estresse do divórcio, e aí eu desenvolvi todo esse quadro, e aí eu fui me tratar. E aí, na época, a gente achou que era um problema, tipo uma síndrome do intestino irritável, associada com um processo psiquiátrico, né? E comecei a tomar uma medicação psiquiátrica que se chama Depakote, e aí minha barriga descompensou completamente, tá? Hoje a gente sabe que quetiapina também causa sintomas parecidos, né? Aí eu distendi muito o abdômen, me dava diarreia, era muito barulho minha barriga. Então, aquilo começou a me incomodar demais, fora que a medicação me deixava um pouco lesada, né? E eu, para cuidar de 2 crianças e fazer perícia, aí um dia, eu acho que foi o meu... Acho que eu não conto isso no meu livro. Eu estava fazendo uma perícia, num momento de bastante tensão, e a pessoa que estava sendo periciada falou, você está ficando nervosa? E era por causa da medicação. Aí eu falei, eu não posso trabalhar com tal fragilidade, né? Aí eu peguei e falei, não, eu vou ter que achar outra forma de me tratar. E aí eu cheguei para o psiquiatra que me tratava e falei assim, olha, eu fiquei sabendo que se eu cuidar do que eu como, eu posso melhorar um pouco meu humor, né? Minha cabeça, funcionamento. Aí ele pegou e falou assim, minha gata aqui. Aí ele pegou e falou assim, deixa eu até tirar aqui. Aí ele pegou e falou assim, pode mesmo, pode. Eu ouvi falar também, ele me respondeu. Mas tô aqui, seu Depakote, tal, tal, tal. E aí eu falei, não vai dar, né? Aí eu comecei a estudar e descobri que o sistema digestivo tinha uma ligação muito íntima com os intestinos e que provavelmente o que estava acontecendo comigo era uma sequela do que eu tinha passado quando criança, com o uso de muitos antibióticos e corticoides. E aí eu desenvolvi uma disbiose. E aí, com isso, eu acabei tendo que estudar novamente, né? E aí eu descobri toda essa ligação que o sistema digestivo tinha com tudo. Apesar de trabalhar com o sistema digestivo como você, eu não fazia ideia absolutamente que isso acontecia. E aí comecei a estudar, e isso foi tão apaixonante que eu acabei mudando a minha forma. Essa é a segunda, que também quer brincar com o meu livro. Eu acabei mudando totalmente a minha forma de praticar a medicina. Por um tempo eu ainda fui perita, eu não atendia mais consultório, eu só estudei. E aí chegou uma hora que aquilo ficou tão grande dentro de mim que eu falei, eu tenho que cuidar de outras pessoas. E eu comecei a ver, eu não sei se aconteceu isso com você também, Eurípides, a maioria dos colegas que mudam a forma de fazer a sua medicina e tal, ou como olham, né, o paciente, normalmente vem depois de um desafio que ele passa. Normalmente ou é com ele mesmo ou com alguém da família. Eu percebi isso. Isso tem na sua história também? Então, na minha história é porque eu estava diabético, pré-diabético, hipertenso, obeso grau 1, e aquilo ali estava começando a prejudicar minha qualidade de vida. Eu falei, tem que acordar. Aí o primeiro contato que eu tive foi o seu poema. E dali, nossa, que legal! deslanchei. Nossa, aí fui pesquisar tudo que existia. Que feliz que eu fico. Nossa, eu fico super feliz. E você vê, né? Que coisa, né? A gente percebeu quando eu fiz o Coinema, lá foi 2016, eu acho, né? Foi 2016. Quando eu fiz o Coinema, a princípio a gente tinha feito para a população geral, né? Não era só para profissionais de saúde. Mas a grande massa que consumiu foi profissional de saúde. E aí a gente viu, ó, quem mais ouve a Denise é o profissional de saúde, né? E foi... Aí eu acabei, assim, direcionando os próximos cursos mais para os profissionais de saúde, né? E é um prazer, né? Porque quando eu falo para o público em geral,
eu atinjo aquela vida, às vezes eu atinjo a vida daquela família também, né? Quando a gente fala para um profissional de saúde, você age na vida de centenas de pessoas, porque aquele profissional de saúde vai disseminar aquilo também. Então, olha, é um prazer, eu fico muito, muito orgulhosa. Já me valeu o Coinema. Se eu pude mudar a vida de uma pessoa, que com certeza está mudando a vida de muitas outras, para mim, tá pago qualquer esforço. E minha mãe diabética já está com dose de insulina baixa, já está mudando a vida dela também. Então, o pessoal primeiro assusta, né? Fala, emagreceu, isso é modinha, vamos esperar. Já tem um ano que eu estou mantendo o mesmo peso, a pessoa, opa, peraí, deixa eu ver o que esse cara está fazendo. E agora tem muitos parentes mudando a vida também. E você vai mudar a vida de muita gente com o seu exemplo. Exato, doutora. Vamos prosseguir nossos temas, que eu acho que são um pouco extensos, né? Mas escolhi a pessoa certa, porque foi quem me ensinou sobre isso, né? Eu nem sabia da existência disso. Então, o que seria o Menosprazol? Então, o Menosprazol foi o curso que eu fiz junto com o Murilo, Vânia Matoso e Fabrício Assini, para diminuir a prescrição indiscriminada dos prazóis, né? Dos inibidores de bomba de prótons, que são as medicações que retiram o ácido do estômago. São um grupo de medicações que são, na verdade, uma das principais medicações prescritas de forma crônica, né? Associado, obviamente, com muitas outras, né? Então, faz parte do combo do envelhecimento e da síndrome metabólica. Quando eu tenho dor, eu tenho um uso de anti-inflamatório, eu tenho um prazol junto. Então, assim, porque se entendeu que para quem não sabe, é o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, essa família dos óis, né? Ele começou na década de 80 para tratamento de úlceras, de lesões do sistema digestivo, era muito caro, mas com a queda da patente ele popularizou muito o valor e com isso se usa indiscriminadamente para queixas digestivas múltiplas sem tratar a causa da doença. Então a gente acabou criando aí o Menosprazol para tentar diminuir, porque tem efeitos do uso dos inibidores de bomba de prótons de forma prolongada, redução de absorção de nutrientes, redução do potencial de digestibilidade do nosso sistema digestivo, principalmente de proteínas, né? Então eu tenho e dos micronutrientes, principalmente B12 e ferro, mas agem sobre muitos outros micronutrientes, causando uma desnutrição ao longo do tempo, que já é de base, por exemplo, do idoso, que é a principal população que faz uso dos inibidores de bomba de prótons. A gente criou esse curso para ensinar aí os profissionais de saúde a diminuir a prescrição disso e, quem sabe, até conseguir retirar dos seus pacientes. Excelente, doutora. E quais são, na sua opinião, os usos dos omeprazóis, dos prazóis da vida, que está sendo usado em excesso ou usado de forma errada? O principal, eu acho, o principal problema é no uso do refluxo, né? Porque, como você sabe, a doença do refluxo é uma doença multifatorial, né? Tem a ver com alterações anatômicas, tem a ver com a hérnia de hiato, mas tem a ver com obesidade, né? Com aumento do volume abdominal, tem a ver com a qualidade da alimentação. Então, eu já citei pelo menos 3 causas que não tem nada a ver com hiperprodução de ácido. E todas essas causas a gente trata tirando o ácido. Então, eu não estou tratando a causa, eu estou tratando o sintoma. Então, a doença do refluxo, eu acho que é uma das principais doenças em que se usa do ponto de vista prolongado o inibidor de bomba de prótons. E a outra situação, eu acredito que você deve ter passado por isso também, fiz muito esse tipo de prescrição, paciente interna, e aí ele começa a tomar um monte de remédio e a gente coloca um inibidor de bomba de prótons para proteger o sistema digestivo. Mas hoje a gente sabe que isso, na verdade, de alguns anos para cá, a gente tem sabido disso, que isso aumenta a possibilidade de pneumonias, principalmente em população acamada, né? Então, o paciente que está internado na UTI ou
no quarto, é idoso, tá acamado, e aí eu dou um monte de remédio e dou um inibidor de bomba de prótons, eu aumento muito a chance dele ter uma pneumonia aspirativa hospitalar. E aí, por que a gente dá? Porque a gente não quer que ele tenha alguma doença que sangre, né? Uma hemorragia digestiva alta por uma lesão aguda de mucosa. Mas, entretanto, ele acaba tendo... A chance dele ter uma pneumonia com o uso dele é muito maior do que a chance que ele tem de sangrar com as medicações. Então, eu acho que são os dois principais usos que trazem relação direta com o problema, né? Com a pneumonia e o outro, a desnutrição, e que vem com o uso dos inibidores. Aí a gente pode falar, por exemplo, os inibidores de bomba de prótons de uso crônico levam também ao aumento da incidência de neoplasias do trato digestivo, de disbiose, né, que por sua vez está por trás de problemas mentais, né, de autoimunidade, de aumento da chance de câncer, de esteatose hepática, de aumento de doenças cardiovasculares. Então, assim, é um absurdo. A gente tampa uma coisa e descobre várias outras, né, usando um prazol do ponto de vista prolongado. Verdade, doutora. E no curso vocês também ensinam como desmamar o paciente que está com uso crônico? Não Sim, precisa entrar em detalhes disso? Não dá para tirar de uma vez, né? A gente não pode tirar nenhum prazol de uma vez, porque existe um hormônio que é produzido no estômago, que se chama gastrina, que é um hormônio endócrino mesmo, né? Ele age pela circulação sanguínea, então a gente tem as células G, que estão no antro gástrico, produzem a gastrina e a gastrina viaja o corpo e vai se ligar no corpo gástrico, numa outra região do estômago. A secreção de ácido do estômago é tão importante para a gente que a gente tem esse hormônio só para assegurar que o ácido continua sendo produzido. Quando eu uso uma droga que bloqueia a produção do ácido, a gastrina fica subindo, tentando manter a secreção do ácido, mas ela não consegue. Então, ela pode evoluir, esse paciente, uma coisa que a gente chama de hipergastrinemia. E aí, na hora que eu tentar tirar de uma vez, ele vai fazer uma hipersecreção de ácido. Então, o perigo é ele fazer uma úlcera na hora que você tenta tirar, né? Não é a retirada em si da medicação que causou isso. Foi o uso crônico da medicação que aumentou a gastrina e que fez, na hora que eu retirei, a gastrina vir de uma vez. E às vezes ela pode demorar 2 ou 3 meses para cair. E nesse período eu posso fazer uma úlcera. Então, para tirar o inibidor de bomba de prótons, a gente tem que fazer isso com a técnica, como você falou, de desmame. Tem que ser devagar e acertando a doença de base, né? Para que ele consiga tolerar, né? Por que foi que ele começou a tomar o prazol? Então, vamos tratar a base, né, para que a gente consiga tirar. E no curso excelente. A gente faz, né? Excelente, doutora. E eu não fiz esse curso, eu quero muito fazer. Quando terá outra turma dele? A gente vai lançar ainda esse ano. Estava conversando com o Fabrício, porque é o Fabrício que cuida de tudo disso, né? O Fabrício Assini. Você conheceu o Fabrício? Fabrício, acho que eu já vi algumas lives. Você não teve no curso do intestino-cérebro, né? Você não pôde nesse ver. eu não pude, foi. Então. O Fabrício, ele deu uma parte do curso comigo. Ele é sensacional. Ele é um farmacologista de Florianópolis. Então, ele é da Universidade de Santa Catarina. Ele é sensacional. E o Fabrício que é o expert dessas coisas online, né? E ele que fez pra gente o curso. Então, a gente conversou já com ele. E ele disse que a gente vai lançar novamente esse ano. Então, fica esperto. Pode deixar. Não perco por nada. Seguindo o nosso cronograma, eu lembro até que eu conversei com você durante o curso lá em Campinas, né? E falei que estava bolando o meu protocolo de modulação, tudo. Aí você falou, cuidado com essa questão de protocolo, tudo. Na verdade, falei errado. É um fluxograma. Sim, dependendo de onde eu lanço o paciente, me dá um caminho a seguir, né? Então, eu me sentia perdido, aí eu uni o conhecimento que tive com você, com o Dr. Jean, com o professor Murilo, juntei tudo e consegui, né, fazer algo viável ali para
Porque o cérebro da gente funciona assim, né, doutora? A gente Sim, é gosta de tipo um pelo mapa menos mental, né? esquematizar. É um mapa Exato, mental, na exato. verdade, né? Não é um protocolo. Por isso que eu falei, vocês façam os seus protocolos. Do que vocês acham que faz sentido para vocês, inclusive para a população que você atende, né? Porque nem todo mundo atende o mesmo tipo de paciente, né? Em termos de idade, de queixas, tem questões regionais que são diferentes também, né? Então, assim, façam aquilo que faz sentido para você. Porque quando você começa a estudar como as coisas funcionam na sua base, né? Quando você começa a entender a fisiologia, você vai achar o esquema que funciona para você. Isso aconteceu comigo também, né? E perfeito que você fez isso. E dentre essa minha pesquisa que eu fiz, só você que falava desse próximo tema, que até você abordou lá no curso, né, no primeiro curso que teve, que é a intolerância histamínica. Então, eu falei, tem que ser ela falar isso para a gente, para o pessoal entender o que que é. A intolerância histamínica é muito mais frequente do que a gente imagina. Histamina é uma substância que a gente produz no nosso corpo, que funciona inclusive como um neurotransmissor, mas ela funciona também como estimulante da produção de ácido gástrico, a gente tem receptores histamínicos no estômago, e ela também é produzida em processos alérgicos, né? Como a histamina ela é muito universal no nosso corpo, ela tem uma enzima que se chama DAO, que faz a quebra dessa histamina para poder eliminar. Algumas pessoas têm, por vários motivos, diminuição da atividade desta enzima, da DAO. E isso pode ter a ver, alguns estudos têm falado atualmente da deficiência de vitamina C. Está relacionada com a diminuição da capacidade da DAO quebrar histamina. Então, na verdade, quando a gente fala em intolerância histamínica, é como se esse paciente tivesse uma predominância histamínica. Ele tem muita histamina no corpo. E aí, ele pode consumir alimentos que também têm histamina. E quando ele consome esses alimentos, os sintomas se exacerbam. Então, quais são os principais sintomas de uma intolerância histamínica? A vermelhidão. Então, normalmente a gente vê que nem os orientais, quando consomem bebida alcoólica fermentada, né? É muito comum no oriental a intolerância histamínica. Então, fica vermelho, né? Essa vermelhidão pode ser na região abdominal, perto do umbigo. Esses pacientes podem ter diarreia, pode ter náuseas, pode ter dor de estômago, justamente porque a histamina estimula a produção de ácido, né? E aí confunde, né? É uma gastrite que ela pode causar, né? Pelo aumento da histamina. Eventualmente, né? Dependendo do caso, pode até fazer uma úlcera, né? Dependendo de qual é a história desse paciente, qual a idade, né? Porque a úlcera também está envolvida em processos de hipóxia. Então, se é muito idoso, se tem aterosclerose, né? Do leito vascular da região. Então, ele pode desenvolver muito mais fácil uma hipóxia junto com a hipercloridria, fazer uma úlcera. E aí, quais são os alimentos normalmente que desencadeiam essa crise histamínica? Pode ter também, gente, como se fosse uma alergia. Entope o nariz, né? Rinorreia, uma coisa assim, branquinha, né? Quando eu consumo um certo alimento. Não é alergia àquele alimento, né? Confunde muito. Na verdade, é o aumento da histamina. Então, alguns alimentos contêm histamina em si. Então, principalmente alimentos que têm aminoácidos. Porque a histamina ela é produzida a partir de um aminoácido que se chama histidina. Então, proteína, por exemplo, proteína animal, proteína da carne, a principal que pode ocasionar intolerância histamínica é a carne moída. Por quê? Quando eu aumento a área de contato da carne com o ar, a microbiota do ar, em contato com a histidina da carne, que é um aminoácido, produz histamina já na carne. Aí, na hora que eu consumo a histamina pronta, né? Isso é descrito normalmente com peixes enlatados, peixes em conserva, então atum, sardinha, né? Isso era característico disso, né? Porque o peixe ele estraga muito rápido, né? Então, em contato com a microbiota, é muito rápida essa transformação da histidina em histamina. E queijos podem também causar, o próprio café,
o cacau. Então, as pessoas confundem isso com alergia alimentar, né? E é uma coisa difícil de tratar. E é normalmente, quando você estava no curso, eu expliquei que a gente coloca a intolerância histamínica dentro de um balaio que se chama síndrome do intestino irritável. Então, muitas vezes, a pessoa está tratando uma síndrome do intestino irritável quando o que ela tem é uma intolerância histamínica. A intolerância histamínica pode ser causada também por algumas medicações que inibem a atividade da DAO, fazendo com que a histamina sobre mais. Tem algumas medicações psiquiátricas, se eu não me engano, não é a quetiapina. Eu vou lembrar qual é. Que ela inibe a produção da DAO. E aí, com isso, eu tenho um paciente que aconteceu isso. Ele era meu paciente tratando uma disbiose. Então, obviamente que uma disbiose aumenta a possibilidade de intolerância histamínica, porque eu tenho a microbiota exibe no seu metabolismo a conversão da histidina em histamina. Então, a microbiota pode fazer essa conversão dentro do seu intestino, que pode piorar. Por isso que eu falei no curso que alguns probióticos a gente tem que tomar cuidado, porque algumas cepas têm a capacidade de transformar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A Fernanda me ligando. Fernanda me ligando. Depois eu mando um zap para ela. Ô Lolo! Pegar minha filha. Ô Lolo! Você não tá me ouvindo. Então, tudo com a porta fechada, só para não me ouvir, né? Então, o que acontece é que a intolerância histamínica é muito mais comum do que a gente imagina. E muita gente está aí andando por aí com intolerância histamínica, mas com o rótulo de síndrome do intestino irritável. Então, isso é bem complicado, porque diminui muito o sucesso do tratamento dessa pessoa. Quando, na verdade, era eu diminuir a ingestão dos alimentos, né, que contém histamina em si, né, isso já ia ajudar. E algumas coisas eu poderia fazer para aumentar a atividade da DAO, como, por exemplo, da vitamina C. Né? É o suplemento mais conhecido que a gente tem para melhorar a atividade da DAO, para eu conseguir quebrar essa histamina e ela não causar essa sintomatologia no paciente. Excelente, doutora. E pensando nisso, então, carne, quanto mais fresca, melhor. Cortou na sua frente, você come no dia. Não é bom congelar, descongelar, que dá na mesma. Quibe cru também não é bom para quem tem isso. Exatamente. E até as carnes curadas também. Salame, presunto, o parma. Ah, não, mas eu consumi o parma artesanal. Mas ele foi submetido a um processo de envelhecimento, né? E com isso ele por exemplo, para quem... Eu sou nordestina, né? Eurípides, eu sou baiana. Então lá a gente consome a chamada carne do sol, né? Que é aquela carne isso. Que é colocada aqui em Brasília é muito comum. É comum também? Então, e é assim, né? Porque aí tem muito nordestino também, né? O pessoal que já migrou na época da fundação e tudo, né? E essas carnes, assim, que são expostas ao ar, né? Pior, né? Porque quanto mais exposta ao ar, maior contato da microbiota com a histidina da carne, transformando a histidina em histamina. Alguém perguntou aí de cepas, né? Então, principalmente, olha, por incrível que pareça, as cepas mais comuns, o Lactobacillus acidófilos é um que transforma histidina em histamina. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, porque a gente tem a maior boa intenção de dar um probiótico para ajudar, e esses pacientes pioram alguns sintomas. Então, a gente tem que dar uma olhadinha, né? Quando piorou o sintoma, presta atenção. Às vezes tem uma intolerância histamínica aí por trás. Excelente, doutora. Eu queria que você falasse até para o pessoal correr atrás, ver aonde encontra, fala um pouquinho do seu livro, o que o pessoal vai encontrar lá. Então, eu escrevi um livro que Eurípides foi uma das primeiras pessoas a receber esse livro, né? Não era nem vendido na época, que foi Quebrando o Círculo Vicioso.
Eu escrevi esse livro sobre o sistema digestivo, um livro, na verdade, que é para a população geral, a princípio era para profissionais de saúde, né? Mas depois a gente acabou indo para a população geral. E porque eu ensino lá como funciona a sua digestão e o que você pode fazer para melhorar a digestão e atingir vários sistemas. Porque a segunda parte do livro é mostrando todas as interligações que o sistema digestivo faz com os outros sistemas. Com a pele, com o sistema feminino, de saúde feminina. Então, fertilidade, endometriose, síndrome do ovário policístico, problemas de pele, problemas mentais, que foi o meu caso, problemas de pulmão, alergias, autoimunidade, tudo tem ligação com o sistema digestivo. Então, eu falo um pouco sobre cada um desses sistemas e essas ligações, e no final eu ensino como você pode fazer na sua casa, sem prescrição médica, algumas coisas que vão te ajudar a otimizar o seu processo digestivo e diminuir o impacto que o sistema digestivo está causando nos outros sistemas. Eu acabei de escrever um segundo, que foi para a editora na segunda-feira. Não é o intestino-cérebro, porque o intestino-cérebro está quase pronto, né? Que vai se chamar, vai ter um outro nome, você tem merda na cabeça? Esse está quase pronto. Mas eu parei de escrever esse para escrever um sobre a ligação entre imunidade inata e sistema digestivo. E eu escrevi agora, meio em toque de caixa, em 2 meses. Mas foi o objetivo desse segundo livro, foi ensinar as pessoas o que elas deveriam fazer para se proteger pensando numa próxima pandemia, né? O que a gente não fez e que a gente deveria estar fazendo. Então, todas as ligações aí entre imunidade, com inflammaging, né? Que é o processo inflamatório que vem com o envelhecimento, e o que isso tem a ver com o sistema digestivo. E no final eu falo um pouco também de suplementação, eu falo de dieta mediterrânea, falo um pouco de jejum. Então, assim, falei de algumas coisas diferentes do que eu falei também no primeiro livro, né? Porque aí a gente está pensando em controle de processo inflamatório, né? De diminuição de desbiose e tal. Então, esse foi segunda-feira para a editora, tá agora na revisão e tal. Então, esse, se Deus quiser, não demora para sair também. Excelente, doutora. O livro eu li no hotel ainda, né, que eu estava fazendo Rapidinho, né? o meu protocolo, é uma leitura fácil, gostosa, vocês não vão ter dificuldade, quem é leigo, porque é bem explicadinho, vale muito a pena, gente. Não tem por que não ter esse livro, viu? Obrigada, Eurípides. E meus convidados, doutora, costumam dar, além dos seus livros, claro, dicas de livros que mudaram sua vida. Não precisa ter a ver com o intestino. Qualquer opção aí para a gente anotar. Olha, tem um que inclusive está no... Eu cito ele no meu livro, que é o que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Sim, é esse nome enorme, uma capa vermelha. E esse livro eu li bem no comecinho do meu processo de mudança de paradigma e me abriu a mente, realmente, porque ele é um médico super, super tradicional, super incrédulo, e a esposa dele tinha fibromialgia, e uma vez ela pegou um suplemento alimentar de uma vizinha e falou, eu sei, ela tinha muita dor, ele não sabia mais o que fazer com ela, e ela falou assim, eu vou pegar o suplemento da minha vizinha, eu sei que você não acredita e tal, e ela efetivamente começou a melhorar. E aí ele começou a pensar fora da caixa, né? Então esse livro fez parte da minha mudança de pensamento. E tem um outro livro também que foi muito importante para mim, que é de uma pessoa que foi entrevistada para o Coinema, que é o Mike Mutzel. O Mike Mutzel é um biólogo, né, que é mestre em nutrição nos Estados Unidos. E eu li o livro do Mike Mutzel em 2014. Ele se chama Belly Fat Effect. Ele não existe no Brasil. Então, é o efeito da gordura na barriga, vamos dizer assim. Ele trabalhou bastante com bariátricos e tal. E ele estudou muito microbiota naquela época. Ele mudou um pouquinho
o foco atualmente. Esse livro tem no Kindle. Então, eu li assim que saiu, que foi em 2014 que saiu. Logo depois eu mandei um e-mail para ele falando o quanto aquilo tinha mudado, né, a minha visão da medicina e tal, o quanto ele tinha me ajudado. E aí a gente acabou se tornando amigo, tal qual nós acabamos nos tornando amigos, né? E aí a gente trocou alguns e-mails e tal, a gente fez uma live agora no final do ano, começo desse ano, falando de janela alimentar restrita, que é o que ele está estudando bastante, que é uma das formas de jejum intermitente, né? E aí eu cito isso no meu livro, e ele está trabalhando muito com isso. Ele tem uma esposa que ela é uma naturopata, uma quiropata, a Diana, e ela é carnívora. Eles não são 100% carnívoros, mas eles vivem mais em keto mesmo, são bem magrinhos e tal, e ele é um cara muito inteligente, eu gosto bastante dele. Então o livro dele me ajudou muito também, o Belly Fat Effect, mas não tem em português. Então foram 2 livros muito importantes, eu acho, na minha vida. Aí teve o Barriga de Trigo, o Grain Brain, né, que depois foi Dieta da Mente, né, que eu acabei conhecendo todos eles pessoalmente. O Plant Paradox, do Stephen Grundy, que eu também conheci em 2017, 2018 eu conheci ele pessoalmente. Então, assim, foi muito legal, né? Foi mais ou menos como você me conheceu, né? Depois de ter passado pelo Coinema. E eu conheci essas pessoas que mudaram a minha forma de pensar a medicina, né? Então, tem algumas pessoas aí para vocês, alguns livros, né? Que já ajudam. Excelente, doutora. A senhora esteve na Turquia representando o Brasil e viu que está mudando um pouquinho a visão, né, da medicina tradicional a respeito da microbiota, né? Agora sim, agora sim. Quando eu tive lá, eu tive em setembro, né, no Congresso Mundial na Turquia, e a gente tinha uma sala, né, a gente tinha 5 salas lá, mas uma sala era uma sala mais funcional, que foi a sala que eu acabei ficando, né? Porque é a minha prática diária, né? Então, essa sala funcional falou bastante, assim, de doenças funcionais do sistema digestivo, como assim, do intestino irritável, os belchings, né, que é o arroto e tal, excessivo, parasitoses. Então, eu fiquei mais lá. Mas, quando eu fui, foi porque eu mandei, né, um artigo de revisão, né, que falava sobre a associação entre microbiota, os hormônios intestinais grelina e GLP-1 e os comportamentos de adicção, ou seja, de vício. Não só de vício de comida e de bebida, mas de jogo, de drogas, de sexo e tal. Então, como é que pode? Microbiota também se relaciona com isso, e sistema digestivo também. Então, eu fiz uma revisão sobre isso, eu mandei, eles aprovaram para ser apresentado lá, e eles dão um voucher, assim, né, um prêmio para cada continente. Eu ganhei o prêmio aqui no continente americano. E aí eu fui com tudo pago pela Organização Mundial de Gastroenterologia. Apresentei, só que eu fiquei um pouco decepcionada, porque nós tínhamos lá mais de 900 trabalhos sendo apresentados. E eu tinha o meu e mais 2 de microbiota. Dentre aquele universo absurdo, e algumas coisas com massagens, algumas coisas interessantes dentro da medicina funcional, integrativa, mas microbiota mesmo era muito pouco. E eu cheguei a comentar lá com alguns palestrantes, com o pessoal da organização, falei, poxa, como é que não tem mais nada de microbiota, né? E aí, qual foi minha surpresa? Que eles lançaram agora, né? Que o tema da gastroenterologia mundial esse ano é microbiota intestinal. Então eu falei, ai, que beleza, né? Muito bom. Em dezembro eles têm um congresso que vai ser em Dubai. Os congressos mundiais são apenas a cada 2 anos, são bienais. Então foi em 2019, vai ser em 2021. O de 2021 vai ser em Praga. Mas esse ano eles têm um em Dubai, mas é um menorzinho. Tem um em Dubai em dezembro e tem um na Holanda. E se você quiser ir, eu estava querendo ir, vamos ver se esse coronavírus vai deixar, que vai ser em setembro, que é o Congresso Europeu de Gastroenterologia, que vai ser na Holanda esse ano. O ano passado foi em Barcelona.
são muito bem organizados, são congressos muito grandes, muito interessantes. E então, quem sabe lá a gente, como esse ano é o ano da microbiota intestinal, eu acredito que a gente vai ter mais coisa, né? Sobre microbiota, sobre, né, mais palestras sobre o assunto. E aí eu fico muito feliz, né, Eurípides, porque as pessoas estão, os médicos estão começando a pensar fora da caixa. E a gente precisa, a gente que trabalha com o sistema digestivo, não pode ignorar a massa microbiana que vive dentro do intestino. Não pode. Exatamente, exatamente. Quem pratica modulação intestinal, eu sempre faço essa pergunta. O que é a modulação intestinal para você, Denise de Carvalho? Para mim é fazer o indivíduo começar a digerir o que ele come. Para mim isso é o mais importante, porque quando eu faço isso, quando eu tenho menos sobra alimentar para a microbiota, eu já começo a modular o intestino. E eu não começo só a modular o intestino, porque aí eu diminuo o fornecimento de alimento para elas e elas começam a diminuir o seu crescimento. Mas isso também faz com que eu consiga nutrir melhor o meu paciente. Então, a maioria das pessoas não tem ideia de que não adianta só você comer bem, né? Comer uma dieta equilibrada, rica em nutrientes. Eu preciso digerir bem. E a principal causa, na verdade, de disbiose, de alteração da microbiota intestinal é a diminuição da digestibilidade, que vem por uma série de motivos, também vem pelo excesso alimentar, né? Um excesso de ingestão alimentar, que ultrapassa a capacidade que o sistema digestivo tem de processar alimento. Então, a obesidade está envolvida nesse processo, o envelhecimento, o estresse, né? Então, na verdade, para mim, o começo da modulação intestinal é digerir. Excelente, doutora. Excelente. Quer dar algum recadinho final? Como é que o pessoal te encontra? Então, aqui no meu Instagram, né, doutora Denise Carvalho, eu estou querendo fazer um podcast igual a Eurípides. Eu estou assim, preciso achar alguém que me ajude com essas coisas, porque eu não sei, mas eu quero fazer. Ainda não tenho o podcast. Tem os cursos, né? Tenho aqui o meu Instagram. Eu estou atendendo no consultório. Voltei para o consultório agora para atender os novos pacientes, porque eu me propus a não fazer consultas novas por telemedicina. Então, eu estou atendendo meus pacientes, a maioria por telemedicina, e os outros por agora fisicamente, né? Então, vocês acham os meus contatos aí na rede social e inclusive os contatos para o livro também. Obrigada, viu, Eurípides? Obrigada Excelente, por sua doutor. audiência comigo. E acabei de ver a Ana Marta passando aqui, que é outra colega também muito importante no nosso meio. Meu consultório é em Campinas, no nosso meio, e eu vou fazer uma live com ela também, com a Ana Marta. Gosto muito dela. Excelente, doutora. Muito grato pelo seu tempo e espero mais para frente, se surgir algum outro tema interessante que a gente vê que você cobre melhor, a gente vai conversando. Fica com Deus, gratidão e carpe diem. Carpe diem. Muito obrigada, meu querido. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite.